Paz do Senhor Jesus, aos meus irmãos e irmãs do culto na garagem, Pastor André Cardoso com vocês, mais uma nota de Deus para o seu coração. Hoje, Salmo de número 3. Davi confia em Deus na sua adversidade. Um salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercaram. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Este salmo, como eu disse na introdução, é um salmo escrito por Davi quando, fugindo de seu filho, de Absalão, filho este que lhe usurpou o trono, que lhe depôs do trono, que lhe tomou o trono. Mas é um salmo que retrata a confiança de Davi em Deus no meio da sua adversidade. Este salmo, salmo de número 3, é um salmo de lamento, um cântico de lamento, uma canção de lamento diante de Deus. É um homem que está abrindo seu coração e falando com Deus da sua adversidade, da sua dor, da sua aflição. Quase 1/3 de todo o livro dos Salmos pertence a essa categoria de salmos de lamento, de lamentação. Este salmo, em particular, é um dramático cântico de lamento de um rei fugindo da face de seu filho. Alguns comentaristas dizem que Davi, nesse momento da sua vida, tinha aproximadamente 70 anos de idade. Se considerarmos o texto do Salmo 90, no verso 10, a parte A, que diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80 anos, e o mais, o que passa disso é enfado, é cansaço, é canseira. Se nós admitirmos isso, Davi está perto do fim da vida. Ele tem menos dias pela frente do que os dias já vividos. Ele tem menos tempo pela frente do que o tempo que já passou. E nessa altura da vida, depois de tantos desafios, de tantas lutas, de tantas batalhas, de tantas guerras, de tantos erros e acertos, Davi mais uma vez se vê em guerra. Mas agora são os que antes eram amigos, o inimigo agora tem uma nova face, uma nova roupagem, um novo jeito. O inimigo agora são aqueles que lhe eram próximos, que lhe eram íntimos. O seu filho, Absalão, se coloca nessa condição de seu inimigo, e um de seus conselheiros, Aitofel, está entre os que agora são os inimigos, aqueles que lutam contra Davi.
Uma guerra que foi se levantando sorrateira. Mas que acabou por se deflagrar e Davi se vê agora numa situação extremamente complicada. O contexto em que este salmo é escrito é o contexto que é descrito pelo escritor bíblico no segundo livro de Samuel, no capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. São 3 capítulos retratando a rebelião, a traição, a tomada do trono, a fuga de Davi, os conselhos perversos de Aitofel, enfim. Davi, perto do fim da vida, se vê mais uma vez em situação de batalha, em situação crítica, em situação caótica. Um salmo de lamento, ele tem algumas características. A primeira característica de um salmo de lamento é uma fervente invocação de Deus. É uma súplica, é um clamor por Deus por parte daquele que ora, daquele que clama, daquele que busca. Nós vemos isso no verso 1, a parte A, apenas a expressão, ó Senhor, Senhor. Algumas versões, algumas traduções trazem, ó Senhor. A versão que li, Almeida Revista e Corrigida, diz Senhor. Em outras ainda, inclina, ó Senhor. A Taná, a Bíblia hebraica, traz a expressão Adonai. Adonai. Referindo-se a Deus, ao Eterno. Os judeus, por reverência, por temor diante do Eterno, diante do Senhor, eles não pronunciam a palavra Deus, Yahvé ou Yahve, o tetragrama ou Jeová. Então, a Taná, a Bíblia hebraica, ela traz a expressão Adonai. Quando Davi clama, chama por Deus, ele diz Adonai, Adonai, referindo-se a Deus. E o significado desta palavra, Adonai, numa tradução simples, é Senhor. Mas na etimologia da palavra, na raiz da palavra, no desenvolvimento dessa palavra, ela vem, Adonai, vem de Adon. Senhor, poderoso, mestre. Mas o significado de Adonai vem de uma raiz ainda um pouco mais distante, que é a palavra Éden. Não é Éden, é Éden. Que remonta aos tempos do deserto, da peregrinação do povo pelo deserto, nos tempos da edificação, da construção do tabernáculo. E essa palavra Éden se origina das bases que eram usadas para a montagem da tenda da congregação. Não são da área, do pátio da área externa. Não são as bases que eram usadas para a montagem da área externa, do átrio, não. Éden são as bases de prata que eram usadas para fixar, para dar sustentação, as colunas, as tábuas que davam sustentação às paredes da tenda da congregação. Eram 96 bases de prata que davam sustentação às paredes da tenda da congregação, onde estavam o lugar santo e o santíssimo, o santo dos santos.
Essas bases de prata eram chamadas Éden. Então, quando Davi está se dirigindo a Adonai, ao Senhor, quando ele está clamando, Adonai, Éden, Adom, Adonai, ele está dizendo que o Eterno, ele é a base de sustentação aonde ele está firmado. Ele está dizendo que o Eterno é a fonte da redenção, porque essas bases eram feitas de prata. Prata na Bíblia fala de redenção. Quando Davi está dizendo Adonai, Adom, Éden, ele está dizendo: Senhor, tu és a fonte da minha redenção, tu és a fonte poderosa da redenção de todo aquele que em ti confia. Tu és o mestre eterno, tu és o mestre poderoso, tu és a fonte de todo poder, de ti saem todas as determinações. Tu és a força, tu és a minha solidez, a minha firmeza, tu és o meu sustentáculo, és tu quem me mantém de pé, oh Senhor. Adonai, Adonai, ele está clamando, ele está dizendo para Deus algo parecido com isso: Deus, se tu és a minha poderosa sustentação, a fonte de toda redenção, se tu és a fonte de todo poder, se tu és a firmeza e solidez da minha vida, se tu é quem está me sustentando, olha para mim, porque os meus inimigos têm se multiplicado e são muitos os que se levantam contra mim. Adonai, socorro! Adonai. A segunda característica deste salmo e do salmo de lamento é uma descrição detalhada das causas da aflição, do sofrimento, da injustiça que o crente, que aquele que ora, que Davi estava passando. E isso nós vemos no texto, no verso 1, na continuação do verso 1 e no verso 2, quando ele diz: como se multiplicam os meus adversários, muitos são os que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Um salmo de lamento, uma oração de lamento, uma oração de clamor a Deus, detalha a Deus todas as características daquilo que está lhe causando dor, lhe causando sofrimento. Ó Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários, muitos são os que se levantam contra mim, muitos são os que dizem da minha alma, não há para eles salvação em Deus. Davi está falando dos acontecimentos de 2 Samuel, nos capítulos 15, 16 e 17, quando, por exemplo, no capítulo 15, no verso 6, a Bíblia nos diz que o coração de todo o povo, de todos os homens de Israel, era furtado por Absalão. Absalão seduziu todos os homens, trouxe para o seu lado, amotinou esses homens contra o rei seu pai. E todos os homens que antes ovacionavam ao rei Davi, agora lhe dão as costas, agora são indiferentes a eles e querem lhe depor do seu trono. Acontecimentos como o de 2 Samuel, capítulo 15, verso 12, quando conselheiro de Davi, por nome de Aitofel, se alia a Absalão na sua conspiração. Situações como as relatadas no verso 13 do capítulo 5 de 2 Samuel, quando um mensageiro corre até Davi, vendo toda a situação e diz: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Davi, meu rei, todos aqueles que antes eram por ti, agora são contra ti. É disso que Davi está falando com Deus, quando ele diz: se multiplicam os meus adversários.
Acontecimentos como do capítulo 15, do verso 14 de 2 Samuel, capítulo 15, verso 14 ao 30, que relata que Davi, quando recebe a notícia da rebelião de seu filho Absalão, ele tem que fugir da sua casa, do seu palácio, da sua cama, abandonar o seu lar, abandonar todas as suas coisas, e o texto diz que ele foge com alguns poucos que ainda lhe permaneceram leais, e ele foge em caminho pelo caminho das oliveiras, e o texto bíblico diz que ele foge chorando, com a cabeça coberta, com os pés descalços, lamentando e chorando pelo caminho das oliveiras. E aqui me permita uma pausa, tem uma mensagem tremenda, porque Cristo, Filho de Deus, também passou pelo Monte das Oliveiras, pelo lugar da prensa, Naramandagai, o lugar da prensa, o Monte das Oliveiras, o caminho das oliveiras, fala de sofrimento, de aperto, de prensa, de moinha, mas é ali também que o melhor é extraído, é ali que o óleo precioso, o azeite puro é extraído. Na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da perseguição, Deus espera extrair de nós o melhor que há em cada um de nós. Oh, aleluia, eu me lembro do hino da harpa cristã que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Oh, aleluia, é na hora da dor, na hora da aflição, que Deus espera recolher de nós a melhor adoração, a melhor oração, até porque a Bíblia Sagrada também nos diz que a oração dos santos, aleluia, sobe à presença do Eterno, à presença do Senhor, com incenso, com cheiro suave e agradável. Davi foge. É disso que Davi está dizendo para Deus quando ele diz: como se tem multiplicado os meus adversários, muitos são os que se levantam contra mim, muitos são os que dizem da minha alma não há salvação para ele em Deus. Ele está relatando os acontecimentos de 2 Samuel, capítulo 16, verso 1 a 14, quando Davi é enganado por Ziba, amaldiçoado por Simei. Ele está dizendo dos acontecimentos do capítulo 16, verso 15 ao 23, e do capítulo 17, do 1 ao 26 de 2 Samuel, quando da traição de Uzai, e quando ele se mancomuna com Aitofel, e esses dois influenciam, dão conselhos malignos, maléficos, perversos a Absalão. Davi, o rei, está só, está sendo vítima de um complô, traído por aqueles que antes estavam debaixo do seu cuidado, da sua tutela, que lhe comeram a mesa, que lhe eram conselheiros. Dessas coisas Davi está falando. O que tem te afligido, o que tem tirado o teu sono, o que lhe tem roubado o apetite, a ansiedade, a angústia, a depressão, o pânico, o medo, o que tem roubado de você a sua paz. Detalhe todas essas coisas a Deus. Quantas são as tuas aflições? Conta quantas são ao Senhor teu Deus. Oh, conta, fala para Deus em oração. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, capítulo de número 4, antes as vossas petições, as vossas angústias, as vossas necessidades, em tudo sejam conhecidas diante de Deus, através da oração, com súplicas e ações de graça. Fala para Deus, conta para Deus. Terceira característica deste salmo, de um salmo de lamento:
uma afirmação da confiança do crente, de quem ora, no caso Davi, na pessoa de Deus. Versos 3, 4, 5 e 6. Mas tu, ó Senhor Jeová, és o meu escudo, a minha glória e o que levanta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e Ele me respondeu desde o seu santo monte, desde o monte da sua santidade. Eu me deito e durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Não temerei dezenas de milhares de pessoas que se puserem contra mim por todos os lados. É verdade que estou sendo traído. É verdade que estou sendo perseguido. É verdade que estou chorando. É verdade que estou com os pés descalços. É verdade que estou com a cabeça coberta. Oh, que vergonha, que tribulação, que prova. É verdade, estou sendo traído pelo meu filho, traído pelos meus conselheiros. São inimigos íntimos, gente que um dia eu confiei, que agora querem a minha destruição. Mas com tudo isso, ó Senhor Jeová, tu és o meu escudo, a minha glória, pois tu é quem levanta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Eu creio que assim como Deus me respondeu no passado, Ele vai me responder nesta situação hoje. E tem uma coisa, eu vou me deitar e vou dormir e vou acordar, porque o Senhor Jeová, Ele me sustenta. Oh, aleluia, isso é confiança. No Salmo 27, no verso 6, Davi diz o seguinte: também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Aleluia. Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Salmo 34, verso 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Aleluia. Levíticos capítulo de número 26, verso de número 6, está escrito: também darei paz à terra e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Oh, aleluia. Salmo de número 139, versos 17 e 18. Oh, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando eu acordo, eu ainda estou contigo. Oh, aleluia. Este salmo é um salmo de Davi quando fugia de seu filho, mas também pode ser o salmo, o hino do amanhecer, porque para aquele que crê em Deus, a esperança de um amanhã, a esperança de deitar, dormir e acordar, guardado pelo Senhor. A quarta característica deste salmo de lamento é uma fervorosa súplica de socorro a Deus. Verso 7. Levanta-te, ó Senhor Jeová, Deus meu, e salva-me, porque tu feriste a todos os meus inimigos em seus queixos e quebraste os dentes dos ímpios. Essa declaração, esta súplica por socorro parece muito curta.
tem apenas duas expressões principais, que é levanta-te e salva-me. São dois imperativos urgentes da parte de quem ora: levanta-te e salva-me. Levantar-se significa dizer uma mudança de estado, de quem está num estado de repouso para um estado de ação. Aleluia! É como ele dizendo: Deus, chegou a hora de agir, chegou a hora de se levantar e me ajudar. E ele diz: salva-me. É uma intervenção direta em favor daquele que clama. Ele pede urgência, ele pede: Senhor, levanta, me ajuda, me salva. Salmo de número 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Salmo de número 12, verso 1. Mas no Salmo número 12, versículo de número 5, Deus responde dizendo: pela opressão do pobre, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele para quem eles assopram. Assoprar era um sinal de desprezo. Eles estão assoprando para você, dizem que você está desamparado, mas como você está clamando com urgência: levanta-te, salva-me, ó Deus. Deus está dizendo: eu me levantarei por causa da opressão do pobre, do gemido do necessitado. Eu me levantarei agora, diz o Senhor. Quinta característica deste salmo de lamento: uma expressão sincera de louvor com ações de graças ao Senhor. Ele ainda não recebeu a vitória, ele ainda está no meio da provação, mas ele diz: a salvação vem do Senhor, e sobre o seu povo seja a sua bênção para sempre. O verso 8 traz uma verdade teológica que é atemporal. Ele está dizendo que em tempo e fora de tempo, Adonai, o Senhor poderoso, o nosso sustentáculo, a fonte da nossa redenção, é somente dele que vem a salvação de todo aquele que crê. Jeremias, capítulo de número 3, verso 23, certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras, no Senhor, nosso Deus, está a nossa salvação. Isaías, capítulo 43, verso 11, 12 e 13 diz: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o seu Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e agindo eu, quem impedirá? Concluindo essa explanação do Salmo de número 3, nesta nota de Deus para o teu coração: o grande número de salmos de lamento na Bíblia nos indica ainda algo muito importante, que em tempos de dor, de injustiça, necessidade e aflição, os servos de Deus devem com ousadia clamar e buscar ao Senhor de todo o seu coração. Hebreus capítulo 4, verso 16, e eu encerro aqui. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Primeiro, clame por Deus. Invoque a Deus. Segundo, descreva tudo a Ele em oração. Em terceiro, afirme, confirme a sua confiança em Deus. Em quarto lugar, ore fervorosamente pelo socorro de Deus. E em quinto lugar, nunca se esqueça de que Deus é poderoso para nos livrar
de todo mal, para a glória do seu nome. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém.